Olá, vamos começar então o conteúdo da aula 10, que vai ser a última aula do nosso curso de Idade Média Oriental. E o tema da aula são os novos donos do Oriente. Na verdade, novos donos, vocês vão ver que não são tão novos assim, na medida em que vamos continuar falando sobre os muçulmanos, obviamente. Vamos falar dos turcos, que falamos na aula passada. O novo aparece aí por conta de um grupo que vamos começar a pontuar, que são os seljúcidas, tá? Eles vão se unir os turcos, depois vocês vão entender melhor por que são novos peronotropos, não tão novos assim. Bom, como costumamos fazer, vamos ver os tópicos que serão elencados ao longo da aula. Em primeiro lugar, nós começamos já na aula passada falando sobre isso, mas para continuar, para dar o desfecho, analisar as consequências das cruzadas para o mundo oriental, analisar quais são as principais características desse Império Turco-Otomano Seljúcida. Como eu falei para vocês, os turcos nós já falamos, vocês conheceram na aula passada, nós citamos o Sultanato Rum, que é formado por esses turcos, e aí vocês vão entender por que esse Império Turco-Otomano Seljúcida, por que esse termo aparece. Talvez vocês já tenham alguma referência sobre esse Império Turco-Otomano Seljúcida, se vocês já estudaram alguma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sei que não tá ainda no conteúdo do curso de vocês de História, mas todo mundo teve História na escola e deve ser lembrado. Império Turco-Otomano Seljúcida, Primeira Guerra Mundial, que o Império se esfacela, enfim. A origem desse Império Turco-Otomano é no século XV, exatamente o contexto que a gente vai pontuar agora, tá? E claro, né, se é um império que está se formando, vamos começar a vislumbrar, a determinar quais são as áreas que esse império vai consolidar, que ele vai ocupar. Não se esqueçam que nós falamos na aula passada que o mundo islâmico é um mundo fragmentado. O Império Turco, de alguma forma, vai fazer com que haja uma sistematicidade, uma união geográfica, né, dessas áreas que antes estavam tão esparsas, né, estavam tão divididas por grupos diferentes que dominavam. Tá? Bom, então vamos começar o nosso conteúdo. Tá? Quando começa a nossa história em relação a esse Império Turco-Otomano Seljúcida? Essa história vai começar na Quarta Cruzada. Tá? Vocês viram que nas aulas passadas nós já falamos um pouco da Primeira Cruzada, que foi aquela cruzada que foi conclamada pelo Aleixo, né, pelo Alex I, que era o monarca do Império Bizantino. Nós pontuamos na aula 8 a Segunda e a Terceira Cruzadas, né? A Segunda Cruzada, quando o mundo islâmico começa a se unir em termos religiosos, no artifício do dogma religioso. A Terceira Cruzada nós mencionamos na aula 8, não na aula 9, nós falamos que foram aquelas cruzadas dos reis, né, os três monarcas, o monarca da Inglaterra, que ainda não era Inglaterra, da França, que ainda não era França, e o monarca da Alemanha, que ainda não era Alemanha. Vocês me desculpem o que ainda não era, vocês vão estudar futuramente, que esses países ainda não existiam, né? Nós estamos falando da realidade do feudalismo. Mas enfim, Cruzada dos Reis, e aí vamos para a Quarta Cruzada. Ao todo foram 10, né? Foram 9, até coloquei aqui. Claro que a gente não vai ficar se alongando a todas elas, você tem cruzadas que são bastante peculiares, bastante curiosas. Nós até mencionamos na aula 8, por exemplo, a cruzada das crianças, né, que começaram a questionar, poxa, por que nós não conseguimos conquistar Jerusalém definitivamente, só conseguimos conquistar na primeira cruzada? Vamos pensar, quem é que pode entrar no reino dos céus? As crianças, que são puras. Aí colocam um bando de crianças na frente dos cruzados. Eu já falei para vocês, qual é o destino das crianças? Vão ser capturadas e virar escravos, pobrezinhos. Tem a cruzada dos mendigos. Então vamos lá, Deus quer o quê? Os puros de coração, mas também quer os desprovidos de bem. Vamos colocar então os mendigos. E aí os mendigos, coitados, nem chegam à Terra Santa porque eles são desprovidos de bens e de saúde, né? Enfim, isso são curiosidades, enfim, perfumaria, digamos, da história. Mas a Quarta Cruzada não, ela é muito importante, ela é muito significativa, porque de alguma forma ela terá